Vamos conversar hoje sobre os recursos de telecomunicações disponíveis no país. O primeiro desses recursos são os das próprias operadoras e concessionárias, como investidores privados, seja em telecomunicações fixas, móveis, seja através da fabricação, do serviço de manutenção, instalação, etc. Os outros recursos são recursos públicos, criados por três fundos que vigoram desde o final dos anos 90, ou seja, há cerca de 20 anos nós temos três fundos. Fundo de Universalização de Telecomunicações, chamado FUST, que arrecada cerca de 6 a 7 bilhões por ano, mais o Fundo de Fiscalização de Telecomunicações, cuja sigla é FISTEL, que é destinado, como o nome diz, à fiscalização. O primeiro beneficiário desses fundos é a Anatel, que usa apenas 7% do total arrecadado. E os outros 93% não são aplicados nessa área, são confiscados pelo governo. O terceiro fundo é o Fundo de Telecomunicação, aliás, de Tecnologia de Telecomunicações, chamado FUNTEL, que rende de 2 a 3 bilhões por ano, de maneira que ele deve ser aplicado em pesquisa e desenvolvimento. A única entidade que usa esses recursos é o CPQD, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da antiga Telebrás, que se tornou autônomo hoje e que usa adequadamente apenas uma parcela pequena, que não chega a 10% talvez ao ano. Tá? Resultado é que o Brasil tem acumulado arrecadações da ordem de 10 a 12 bilhões por ano e não tem aplicações nas áreas definidas por cada fundo. Isso significa que o Brasil, ao longo dos últimos, por exemplo, 10 ou 12 anos, acumulou um total de 80 bilhões que foram simplesmente devorados na vala comum do déficit fiscal. E o governo simplesmente confiscou, ao invés de aplicar realmente em telecomunicações, seja levando o celular, como a telefonia fixa, como principalmente levando a banda larga. Em paralelo a isso, o governo tem um programa hipocritamente chamado de banda larga para todos. Ele não utiliza os recursos públicos, mas ele faz planos para que a iniciativa privada leve banda larga, sem o financiamento desses recursos. Então, na realidade, está fazendo o que é cortesia com chapéu alheio. Tá? Esse é o grande problema do Brasil, esse confisco que já vem desde o final dos anos 90 para o Tesouro Nacional, retira, suga, confisca esse total incrível de 80 bilhões de reais, que seriam no mínimo 20 bilhões de dólares que poderiam estar sendo aplicados em banda larga. E o Brasil poderia ter uma das melhores estruturas de banda larga, não só da América Latina, mas entre as melhores do mundo. Então, nós estamos diante deste quadro de hipocrisia, de confisco e de mentiras que continua de governo para governo.